Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Esse é o canal Mediunidade Clínica dedicado a falar sobre temas relacionados à sensibilidade do ser. Vamos começar? Hoje nós vamos falar sobre um caso clínico, uma história real que chegou. Alguém fez um relato, né? Foi uma mãe, ela escreveu para cá pedindo ajuda. E eu achei muito significativo isso, porque nos nossos encontros anteriores nós estávamos falando de Iemanjá, a grande mãe, né? E de repente eu encontro uma mãe no caminho pedindo ajuda. E ela relata o seguinte: eu vou contar para você, vou contar o milagre, mas não vou contar o santo, né? Eu vou contar para você entender como é que a coisa funciona e por que é que nós vamos fazer uma série. Ela escreveu assim: que ela tomou coragem e ela está trazendo um assunto importante para ela. Aí ela relata que lá em 2000, lá, né, ela estava grávida. E ela já estava grávida de uns 7 meses quando o telefone tocou à tarde. Ela foi atender e era alguém trazendo uma notícia que o irmão dela tinha caído no rio e que o irmão morreu afogado. E no telefonema já disseram que ele tinha cometido suicídio. Sabe essa gente que fala da notícia, aumenta um ponto? Ninguém sabia o que tinha acontecido, mas a informação é que ele tinha cometido um suicídio e alguém já estava difamando a mãe dela. Olha, tudo história de mãe, né? Difamando a mãe dela, porque onde se viu, porque não sei o quê. Então ela levou aquele choque e ela teve que levar a informação, a notícia do falecimento para a mãe. E ela foi lá e conversou com a mãe e ela disse que ela, ao observar-se, que ela estava muito nervosa e você imagina uma perda desse tamanho nessas circunstâncias, como foi, tudo altamente dramático, né? E ela percebeu que o bebê deixou de mexer, o bebê ficou lá um tempão sem se mexer. Então ela estava muito medo. Lá, passado um tempo, o bebê mexe de novo. Aí ela ficou mais aliviada, mas ficou aquela ideia de suicídio, do suicídio do irmão. E desde então, a cliente passou a pensar em suicídio e ela ficava muito triste quando ela sabia de uma história de um outro suicídio. Então essa coisa foi arrastando a vida inteira, até que agora, em 2020, aquele bebê que ela teve lá atrás, em 2000, nasceu, era um menino, nasceu, cresceu. Ela criou esse menino, sempre aquela ideia de suicídio ali passando pela cabeça. Esse menino dela, o filho dela, se suicidou. Aí foi o fim de tudo, né? E ela me escreveu dizendo que ela se sente muito culpada por não ter conseguido evitar isso, né? E só para concluir, ela diz assim: meu irmão não cometeu suicídio segundo os laudos. E ela põe uma pergunta final: você pode escrever uma mensagem para mim? Ou você pode fazer um curso? Você pode falar um pouco, né? Gente, eu estava semana passada falando de Iemanjá. Isso caiu assim, olha, é a oportunidade de você viver o acolhimento, você viver a sua porção Iemanjá. Então, hoje, eu sempre falo assim: olha, se vocês quiserem, se bastante gente quiser, eu vou fazer um curso. E hoje eu vou falar: não importa se ninguém mais falar, eu vou fazer o curso para essa mãe. Ela está pedindo ajuda, né? E o meu coraçãozinho, meu pequeno coração de mãe apertou aqui dentro e eu vou falar assim. Então, hoje nós vamos começar pensando que a ajuda ideal para essa cliente possível, né, é que ela tivesse aqui na minha frente, que eu estivesse olhando olho no olho, que eu pudesse perceber o tom de voz, que eu pudesse perceber cada reação, que eu pudesse olhar
se tivesse na clínica este clima de você perceber as coisas do outro, com seu pacote de sensibilidade somado ao pacote de sensibilidade do outro, eu chamo isso de ambiência de cura. Aqui na internet, a gente não tem esta ambiência de cura neste nível de consultório, porque eu tô olhando para uma câmera escura aqui, não tô vendo ninguém lá dentro, está aí, né? Então, a gente vai fazer o possível com os meios que tem, porque são as informações, né, que a gente vai trazer, porque a pessoa me manda uma carta de lá do norte do país, lá do Amazonas, né, e aí eu tenho uma câmera aqui para falar com ela, mas a gente vai fazer o melhor que puder. Eu quero que você lembre da constituição do ser. Quem está vendo com imagens, ótimo. Quem não está, eu vou descrevendo. Então, você tem a parte física, a parte etérica, a parte emocional, a parte mental e o espírito da pessoa. Quando você já tem essa ideia de constituição do ser elaborada dentro de você, isso já é meio caminho andado para a cura, porque você já acredita que você pode trabalhar com emoções, que as emoções têm a ver com o seu comportamento, que você pode elucidar, educar essas emoções. Você pode pensar que você tem uma instância superior, o seu espírito, e que esse espírito ele não caiu assim do nada. Ele é uma parte da centelha sagrada. Então você já tem muita coisa para você se apoiar. Então eu não conheço esta pessoa que me escreveu e eu não sei se ela tem tudo isso, mas tudo isso é importante. Se ela não acredita no Deus, no Criador, mas ela acredita na Nossa Senhora, no Iemanjá, no Anjo da Guarda, no Exu, interessa, numa divindade qualquer, ela que põe essa divindade aí sentada do lado dela, ali do lado, para ela se sentir confortável, aconchegada, porque quando você sabe fazer essa relação com o divino, as coisas começam a ter um outro jeito. Então vamos pensar, todo esse pacote de campos que eu recitei, a gente pode pensar corpo físico, que engloba o seu etérico, a sua energia aqui, o seu psiquismo e o seu espírito. Eu não posso mexer no corpo físico porque eu não sou médica. Eu posso lá dar uma soprada no psiquismo, uma soprada, porque a pessoa aceita o que eu tiver de dizer, ela aceita ou não. Se ela não aceitar, aí já para por ali, né? Então, muito da terapia é feita da escuta do cliente, aquilo que ele traz para você perceber a situação, e é feito de um diálogo ali, a sua fala, como é que você expõe aquilo, como é que você pode apoiar através da fala, através do raciocínio. Então, você vai vendo lá, você tem o corpo, a mente, a emoção e você tem o espírito. Então, o instinto é a parte mais primitiva do ser humano, e o mais primitivo do ser humano é a sobrevivência. Alguém que vai para o suicídio perdeu um pouco dessa noção, não tinha noção das coisas que a gente falou anteriormente, então é um desespero que a pessoa está vivendo e só o desespero leva à solução na busca de um não sofrimento através do suicídio, não é? Então, a presença do desespero começa que você, no seu momento, vai tirar o desespero. Desespero, não vai dar, eu vou ficar aqui, vou ficar mais comigo. Para eu não entrar em desespero, seguro na mão de Deus e peço ajuda. E aí você, ao sentir esse abraço divino, você vai pensar nos tipos de cura que a gente pode abordar. A gente tem a cura do aspecto físico, que é a do medicamento. A pessoa chega lá no médico ou vai para o psiquiatra naquele profundo desespero, naquela situação de ai, nossa, eu não sei o que vou fazer, a vida não tem mais graça. Eu estou descrevendo um estado depressivo.
Então, ela chega lá nessa depressão, o doutor vai dar uma medicação. Isso é coisa do médico, ele cura através do corpo, ou pelo menos ele busca a cura. Só que eu tenho que contar uma coisinha assim, que todas as ajudas são bem-vindas, mas remédio não educa emoção, tá, gente? Não. Eu tenho que entrar lá dentro e trabalhar as minhas próprias emoções. O aspecto energético também é muito bom. Se você pode, em termos de psiquiatria, você não fala em passe, essas coisas não existem. Você fala em estimulação magnética transcraniana. Isso é um passe magnético que a máquina te dá. Entre eu tomar o passe do médium, que eu acredito, que eu confio, e tomar um passe da máquina, eu fico com o passe do médium, sabe, né? Mas nós vamos falar de todas as etapas. Hoje é uma apresentação para a moça entender lá do outro lado. E tem a cura, que também é feita num aspecto religioso. A do aspecto religioso não vai dar remédio e não vai atuar necessariamente no seu pacote emocional e intelectual, no sentido de grandes técnicas, mas vai trabalhar muito os valores, a finalidade da vida, o religare, como é a sua essência com o eterno, como é a relação ego-self. Então, isso tudo vai ser visto, né? E nós aqui tentamos fazer o melhor que dá. Sabe a história do conhece-te a ti mesmo? Você não é só corpo, você não é só emoção, você não é só pensamento, você é uma reunião de tudo. Então, é nessa reunião. Então, você vai trabalhar corpo, se necessária, a medicação, o médico aqui vai dar, mas você vai trabalhar a mente, as emoções, você vai tentar chegar à essência daquela pessoa, não é? E a terapia vai acontecer de acordo com a visão do mundo do sujeito, porque se ele não quer parte religiosa, você deixa de lado, ele não quer, você vai bater nele. Se ele aceita a medicação, ele toma, se ele não aceita, ele vai lá e pega o remédio e joga no lixo. Eu conheço um monte de gente que foi no psiquiatra, chegou em casa, pegou o remédio e jogou fora. Então, sabe, vai depender do comprometimento que a pessoa tem. Você está comprometida com a sua cura? Se você tiver, eu vou falar para você que tem cura, que existe, tá? Agora, se não tiver, se for através de tudo, aí fica difícil, né? O tema é pesado? O tema é pesado, mas o que a gente vai fazer? Se a gente não der aquilo que o outro está pedindo, aquilo que ele está solicitando, então fica difícil. Um suicídio é um tema complexo, pesado e multifatorial. E as pesquisas falam que nós temos transtornos com suicídio e depressão, anda assim de mãozinha dada. O que mais vai levar ao suicídio é a depressão. 36% a depressão leva para o suicídio, dos casos de suicídio. 24% tem a ver com o uso de droga. 11% são transtornos de personalidade, o borderline, né? A pessoa que vive ali no meio. 10% os esquizofrênicos. E outros 10% mais ou menos. Gente, eu tô dando assim, como eu tô lembrando, tá? Mas é assim, a grande maioria, 60% está entre o transtorno de humor, o bipolar, a depressão, não é? E mais o uso de droga. Isso já é mais da metade. Então, para você ver, é um tema pesado? É um tema difícil? Mas cada um tem que olhar o seu pacote. Em cada 40 segundos no mundo, uma pessoa se suicida. Enquanto a gente está falando aqui, um monte de gente já foi para isso, né? E o aumento é pelo lado da juventude. A Organização Mundial da Saúde mostra isso, que o jovem ele tem um histórico de tentativas que vai aumentando. É importante buscar ajuda no caso? A pessoa está passando por dificuldades emocionais? Está.
Tem pensamento suicida? Tem. Não quer dizer que porque teve o pensamento suicida vai se matar. Você viu que a nossa aluna, ela falou que desde que o menino nasceu até agora, ela teve uma porção de pensamentos. Ela não vai se matar, senão ela já teria. Então, o que precisa? Precisa é de alguém que lhe dê um apoio, um tratamento que seja um tratamento bom, e tem que ter o comprometimento da pessoa. Pode ter o tratamento maravilhoso que tiver, se não tiver o comprometimento da pessoa, não vai adiantar. E as pessoas fazem uma bagunça danada, porque chega aqui achando que tristeza e depressão é a mesma coisa. Não é. Tristeza é um sentimento que você tem e não necessariamente uma tristeza é uma depressão. Toda pessoa que tem depressão, ela está muito triste, mas nem toda pessoa que está triste. Então fica assim uma zona de tristeza. É um sentimento, você precisa elaborar, você tem força para elaborar isso. Se você aprende a trabalhar com a frustração, você já está começando a fazer uma vacina contra a depressão. Agora, se você tem autopiedade, qualquer coisinha, ai meu Deus, aí não vai dar certo, né? Então você guardou lá. Tristeza não é depressão. E nesse momento que a mãe escreveu, o que me é possível é conversar, é falar, é mostrar a essa senhora que ela não é a responsável pela morte do filho dela, porque ela não chegou, não sentou com ele e falou assim, meu filho vai se matar. Não foi isso. Tenho certeza que ela fez o melhor que deu, não é? Que ela deu oportunidade para ele de uma experiência no planeta, que é a experiência máxima de doação que uma mulher pode dar, a maternidade, o afeto, a vida, né? Ela fez tudo o que era possível, né? E agora que isto aconteceu, nós vamos pensar assim, aquele bebê que veio, pequeno, frágil, ela conseguiu botar aquele bebê pequeno, frágil, até um homem grande. Só que por trás de um bebê pequeno e frágil existe um espírito milenar. E isto a faculdade não ensina pra gente. Isso você aprende por sua conta e risco. Eu acredito nisso, que por trás daquela criancinha pequenininha que tá ali, você traz uma história. E a gente não tem acesso à história que o filho traz. Você desconfia, você tenta amparar, mas agora, neste momento, é assim, você não é responsável por aquilo que aconteceu. Sai desse julgamento, sai dessa culpa, sai desse juiz condenatório interno que está lá dentro. Deixa a culpa do lado, deixa um pouco. Acende uma luz dentro de você. Vai lá, acende uma velinha no coração, uma velinha na cabeça, uma lâmpada, uma lamparina, não sei o quê. Mas acende uma coisa para você perceber que você tem uma ideia, mas você não é a ideia. Você teve uma ideia de suicídio, é uma ideia. Até a ideia passar para o campo aqui, deu tempo de procurar ajuda, né? Você vai, enquanto não dá para fazer nada, vai para esse religare. Antes, enquanto você vai para o médico, vai para o psiquiatra, vai para onde for, mas você já vai rezando. Olha, me ampara, me dá a mão, né? Enquanto você não sabe fazer outra coisa, muna-se com Deus. Fala sério com ele, segura na mão de Deus e vai. Quantas mães perderam os filhos? Lembra da história da mãe do Cazuza? E ela saiu por aí e foi ajudar outras pessoas. Joga fora o desespero. O desespero é não saber esperar um tempo. Eu já quero tudo agora. Eu acho que é assim um pouco da vaidade materna. Oh meu Deus, o que faltou eu fazer? Como se eu fosse a dona do mundo, a dona da vida. Não faltou você fazer nada, você fez o que você sabia. O desespero mostra que eu perdi o contato com o divino, porque todo mundo tem perda e nem todo mundo fica desesperado. Perdeu o contato com a fonte, perdeu o contato com o sagrado. Ajudas rápidas, assim, que eu já fui indicado aqui que o tempo está acabando, então ajuda rápida, né? Vamos procurar o médico, se for possível. Se tem médico lá na cidade, vamos procurar o remédio, vamos procurar o psicólogo. Mas eu não tenho dinheiro para ir no psicólogo. Vai na faculdade lá de psicologia, que tem um serviço de atendimento, vai lá e...
Ah, mas aqui não tem faculdade. Vai num grupo de mães que tenham perdido filhos. Aqui não tem grupo de mãe. Funda um. Começa você, funda um aí, né? Vai para o CAPES da sua cidade, que é um centro de atenção psicossocial. Há de ter alguma ajuda, porque quando a pessoa abre a boca e pede de verdade, com o coração aberto para Deus, Deus mostra um caminho. Não tem outro jeito. Vai na igreja, pede ajuda para o padre, pede para ele fazer uma prece para você, vai no centro, toma passe, põe um copo d'água fluida lá, assim, reza, pede ajuda, toma aquela água. Você percebe? Você está fazendo alguma coisa por você. Vai na sessão de desobsessão, vai tudo, aceita que perdoa você mesma, eu não vou me desesperar mais, o que já desesperou, desesperou, o pensamento que é ruim já passou, eu estou aqui, eu vou buscar Deus dentro do meu coração. A gente fala, vai na igreja porque as pessoas perderam essa relação aqui dentro. Se você souber fazer essa relação aqui dentro, todas as de fora vão ficar mais fáceis. Agora, quando eu não tenho aqui dentro, é difícil de fazer alguma coisa lá fora, porque eu estou na dependência do fora, não estou na dependência do dentro. Ocupa o seu tempo, 10 minutos de sol todo dia, recado do amigo espiritual, né? Que de vez em quando sopra as coisas no ouvido da gente, que a doença depressiva, ela não resiste uma mente que se ocupe ou mãos que trabalhem. Então, de repente, eu vou me ocupar, eu vou tentar me adaptar, eu vou fazer algum exercício respiratório, 1000 coisas a gente sugere aqui. Faça uma de cada vez, faça pequenas coisas, ande 10 minutos no sol. Nesses 10 minutos que você andar no sol, eleva o seu pensamento e fala assim, nossa, o sol ele produz vida aqui no planeta, me dê um pouco dessa vitalidade que está aí no ar. E aí eu vou respirar dessa vitalidade e vai rezando lá pro sol, vai conversando com o sol. Não sei conversar com o sol, faz a planta lá no vasinho e vê a plantinha crescendo e vê que você está ajudando aquela planta a produzir-se, a reproduzir-se, a ganhar forma. Percebe que você pode fazer alguma coisa, algum trabalho voluntário, alguma coisa. Lembra, a cabeça fica ocupada e a mão fica ocupada e você vai para adiante, porque disciplina e autoconhecimento, que é aquilo do conhece-te a ti mesmo, que é velho desde a Grécia Antiga, valem como vacinas contra as doenças mentais, contra a depressão. Se você tiver disciplina consigo, né, eu comigo, e eu vou me dedicar a isso, essa dedicação vem como uma consequência, vem como saúde, vem como um bem-estar, você com você. Sabe que aqui na escolinha da Tia Cida é assim, né? Ela fala, mas ela manda você ler, você pesquisar, você comentar, você participar do seu próprio desenvolvimento, porque se você não participar do seu desenvolvimento, meu amor, ninguém vai conseguir desenvolver-se por você. Então, você não vai esquecer a lição de casa, vai ficar fazendo a lição de casa, fica com um abraço grande e depois a gente conversa mais um pouco sobre isso. Vou trazer um curso sobre isso.